Fala turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia de novo episódio aqui do nosso podcast Mid Health. E a gente está com um convidado aqui que é um cara que vem criando um movimento muito bacana, Felipe Atab. Meu irmão, eu não vou te apresentar, vou pedir que você se apresente um pouco aí para nossa audiência. Fala um pouco quem é Felipe aí. Boa, obrigado demais pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da minha história e um pouquinho da história da For Equity também, que a gente criou há basicamente 1 ano e 2 meses atrás. Um pouquinho sobre mim, eu venho muito do mercado de marketing, tá? Então eu estou há um tempo já fazendo isso. Eu sou carioca, então estou aqui em São Paulo há 10 anos, mas sou carioca ali de nascença. Dá pra ver pelo seu sotaque. Rapaz, aí, mas cara? É meio doido isso, porque quando eu tô no Rio, o pessoal acha que eu sou paulista, quando eu tô em São Paulo, o pessoal acha que eu sou carioca, porque o sotaque tá em lugar nenhum mais. Eu brinco que eu tenho o sotaque do Jornal Nacional, ali não tem mais sotaque nenhum e tá meio neutro, cara. Mas legal. Eu vim com a família pra cá há pouco tempo, então tô com um filhinho pequeno agora de 1 ano e 2 meses. Ele nasceu junto com a For Equity, depois eu até posso contar a história, que o nascimento da história da For Equity foi na maternidade junto com o meu filho, então foi um negócio super em coeso ali, então foi super bom, mas minha história basicamente começou no Rio com a Ambev, então eu fiquei por muitos anos na Ambev, eu fui por quase 10 anos diretor de marketing, sócio da Ambev, eu tive uma carreira super rápida e ascendente dentro de uma das maiores empresas de bem de consumo aí do Brasil, que é a Ambev. Tive o privilégio de estar lá entrando desde muito novo até efetivamente quase ali meus 30 e pouquinhos anos, então foi muito legal toda a jornada que eu construí. Tive uma oportunidade de mudança de carreira também, eu sempre amei finanças, assim, eu sou talvez um dos caras que em marketing tem maior paixão por finanças que eu já bati papo, assim, porque no final das contas, o que eu fiz da minha formação? Eu sou formado em administração e publicidade. Eu fiz publicidade numa faculdade, que é a SPM do Rio, e eu fiz administração industrial na Federal do Rio. Então, no final, quando eu olho as duas coisas, o que conecta para mim é um financial market ali, no final das contas, legal, que é olhar o marketing muito de uma perspectiva financeira, de business, de crescimento, e não só de um lado mais de comunicação, que na maioria das pessoas acaba tangibilizando o marketing nesse lado. Então, legal, minha história fui Ambev. Tive a oportunidade de fazer uma migração de carreira, de sair de uma grande empresa, como é o caso da Ambev, para liderar o marketing de uma fintech, né, do lado mais de empresas de startup em si, que era o caso da Stone. Então a Stone, que é uma fintech de meios de pagamento, eu liderei o marketing lá mais ou menos de 2021 até meados de 2022. Foi uma experiência incrível, porque a Ambev é um modelo intermediado, né? Vamos colocar assim, se você quer fazer alguma venda para o teu consumidor final, você precisa de algum varejista intermediando essa relação e tendo essa venda. Muitas dessas vezes você não consegue ter uma informação do consumidor final. Verdade. Porque quem detém essa informação normalmente é o varejista que está fazendo essa venda. Então, se alguém perguntar para alguém da Ambev, perguntar quantos consumidores consomem Stella no Brasil? Não tem como. Não sabe. Ele nunca vai saber essa informação, porque talvez quem detém essa informação são todos os varejistas que vendem, e na maioria das vezes ele também não deve saber, tá? Porque nem todos têm programas de relacionamento. Verdade. E você não consegue identificar. Então é um business, bem de consumo em geral, é um tipo de marketing muito diferente de grande parte das outras empresas. No caso de uma Stone da vida, que é uma fintech, quando você olha profundamente, ele não tem intermediação de ninguém. Ele está vendendo diretamente ali para o consumidor final dele, que no caso é o lojista que detém uma maquininha ou um e-commerce que detém um gateway de pagamento, entre outras coisas. Legal. Então, ele sabe perfeitamente o tipo de investimento que ele está fazendo, o quanto está retornando esse investimento, seja no curto prazo ou no longo prazo, porque ele detém. Se alguém perguntar quantos usuários usam o Stone no Brasil? Muito fácil, está dentro do reporte de resultado, porque é a quantidade de maquininhas que tem dentro e etc. Então, é uma dinâmica muito mais fácil. Então, eu aprendi, primeiro, a conviver com uma empresa com muito capital, que era o caso da Ambev, muito capital para conseguir investir em marketing. Eu liderava 7 marcas na Ambev, né? Então, lancei Bex aqui no Brasil junto com o time, lancei Spaten, que está indo super bem agora dentro, reposicionei Boêmia, Original, enfim, entre outras marcas, com um orçamento de próximo de 300 milhões de reais para tocar todas essas marcas só para marketing. Então, no final, é um orçamento muito grande para uma quantidade, quando você olha até para outras empresas, uma dessas marcas que eu comentei, uma delas fatura sozinha 2 bilhões de reais. Então, assim, é uma quantidade muito grande de revenue, né, de faturamento, e por consequência tem uma quantidade de orçamento de marketing muito grande para se trabalhar. Perfeito. E do ponto de vista das startups, né, que eu tive a experiência dentro da Stone, é muito legal, porque olhando para a startup, você vê uma escassez muito grande,
com um modelo de venda direta para o consumidor, na maioria das vezes, e com uma lógica de marketing muito diferente que se tem. Então, eu tive o privilégio de poder viver esses dois mundos em posições muito seniors, e eu consegui aprender um pouco sobre os dois mundos, tanto no lado B2B, B2C, que é o lado mais da Stone, quanto o lado mais B2C intermediado, que era o caso da Ambev. E depois disso, eu tive a oportunidade de criar a 4Equity, que é onde a gente está hoje. Perfeito. E você falou da história da criação da 4Equity, né? Conta um pouquinho aí, como é que foi isso aí? Boa. Então, assim, na saída da Stone, eu saí ali em abril, mais ou menos. Quando você saiu da Stone, essa pouquinha já se bateu em você aí, né? Desse projeto, cara, né? na verdade, não, assim, porque mídia por equity é um negócio que eu já faço desde mais ou menos de 2019, assim. Na época da Ambev mesmo, a gente já tinha feito alguns deals de revenue share, né? De divisão de receita em si, entre Anitta e Skol Beats, entre Gustavo Lima e Boêmia, entre Whindersson Nunes e Mike's, que era uma outra marca, né? Então já tinha alguns tipos de receita, de modelos de negócio, de formas de pagamento não tão tradicionais quanto o mercado utilizava. Então a gente já estava testando ali o modelo, já convivia. Mas em 2019 eu sempre mentorei muitas startups, e de 17 ali até mais ou menos 2019 eu mentorei uma startup nativa digital chamada Key Design, que é uma empresa de pulseiras masculinas e etc. Eles faturavam ali em média 3,5 milhões, já existiam mais ou menos há quase 7, 8 anos, e eles não estavam escalando o business, não estavam escalando. E o André, que é o CEO e o founder da empresa, numa dessas mentorias ele falou: Felipe, eu preciso escalar minha empresa mais, eu vi um modelo de negócio lá fora, que é o Media for Equity, que eu acho que faz muito sentido para mim, e eu gostaria de trazer uma figura muito grande para o meu business para acelerar meu crescimento. E ele já entendia muito bem a persona de quem era o comprador dele. Ele falou, cara, ou é o Caio Castro ou é o Felipe Tito. Aí eu falei, cara, o Caio Castro eu tenho contato. Vamos testar com ele? E aí, enfim, fomos entender um pouco mais o modelo, e lá em 2019 a gente fechou a parceria do Caio Castro virar sócio da Key Design. Foi o primeiro deal de Media por Equity mesmo que eu acabei fazendo. Legal, e, enfim, a partir desse entendimento, hoje a startup vai faturar hoje 20 milhões de reais em 2023. Então teve um crescimento super exponencial de 2019 até 2023, mudou completamente a vida deles. Não é só pelo modelo de Media for Equity em si, porque ele é simplesmente uma gasolina que ele colocou um pouco mais no business, ele também colocou outras gasolinas ali dentro. Então foi um pouco desse modelo. E na Stone eu tive a oportunidade e o privilégio de ter feito e acompanhado um deal da Stone com a Global Ventures. A Globo já tem feito isso durante muito tempo. Há uns 6 anos, mais ou menos, esse modelo de mídia por equity com os players, enfim, com a própria mídia dela, que é genial. Ela investiu em diversas empresas que estão abertas aí, então é super legal. Ela investiu na Boozer, ela investiu no Quinto Andar, ela investiu na Stone, ela investiu na Hora, na Livap. Então, estão vários cases aí de sucesso que a Globo fez, e um deles era a Stone. Então, eu convivi um pouco mais desse modelo mais tradicional, né, de um pouco de mídia mais tradicional, para esse lado mais de mídia por equity, e é super fortuito tanto para o lado da Stone quanto para o lado da Globo em si. Então, eu saindo de lá, eu já convivia muito com esse modelo, já estava estudando durante um tempo, e a história do nascimento da 4Equity, a gente tinha criado um business antes, que não tinha nada a ver com o mercado de venture capital, nada disso. Era um business basicamente de auxiliar marcas nativas digitais, assim como eram as Key Designs da vida lá atrás que eu estava apoiando para acelerar o crescimento dela. Top. E dentro desse lado, a gente viu que isso não ia ter uma atração muito grande, porque precisaria de muito capital para a gente ajudar elas. E a gente viu que o que elas dependiam era menos de capital financeiro e muito mais de capital intelectual de marketing e dessa aceleração de marketing de um lado mais de credibilidade, não necessariamente de fundo de funil. Então, a ideia da 4Equity, né, que é um fundo de investimento para investir em empresas B2C, que são do mercado de venture capital, investindo nelas com credibilidade, né, com mídia de topo de funil, para acelerar esse crescimento dela, veio junto com o nascimento do meu filho. Eu estava na maternidade, elucubrando o que daria para ser feito diferente da empresa que a gente estava fazendo. Top. E a gente pivotou isso lá em mais ou menos julho de 2022 para criar a 4Equity mesmo e tirar esse business do zero, cara. E aí imagino que vocês foram buscar algumas referências aí fora do Brasil, né? Quais foram essas grandes referências para vocês aí? Boa. Então, assim, no Brasil é a Global Ventures, ela é uma referência incrível aqui pra gente, ela fez isso há 6 anos, mas Media por Equity, ela existe no mundo desde 1996, depois que a gente foi estudar um pouco mais e olhar o mundo, começou em Estocolmo,
para te falar a verdade, com um player chamado Aggregate Media. Esse cara já fez mais de 250 negociações de mídia por equity para ajudar startups a crescer através de mídia. Ele vem fazendo isso há muitos anos, então, tem muito tempo que ele vem acelerando, crescendo. Então, a gente sentou com eles, estudou e viu as oportunidades do que tinha e começou a entender que existem mais de 30 fundos hoje no mundo que só fazem esse tipo de negociação, de trazer players de mídia para virarem sócios de empresa e acelerarem o crescimento delas. Então, o Aggregate Media é o mais antigo do mundo fazendo isso. O segundo mais antigo do mundo, que é um player mais parecido com o nosso, é na Alemanha, que vem fazendo isso há 13 anos, que se chama German Media Pool, que é um pool alemão de mídia, que ele se vira sócio de players de mídia. Ele pegou 300 milhões de euros com rádio, TV, outdoor e jornal, na época lá atrás, que eram mídias relevantes, e fez investimento em 43 empresas, e já teve mais de 23 vendas de empresas, 2 já abriram capital, e 3, enfim, já viraram até unicórnios, são empresas de mais de 1 bilhão em termos de valor de mercado. Então, para eles é muito legal, e a pergunta que eu sempre faço é: quantas pessoas você acha que tinha no time do German Media Pool fazendo isso há 12 anos, cara? Cara, umas 50 pessoas? 5 pessoas, cara. Caramba, é mesmo. É uma empresa super pequenininha, que é realmente um venture capital de investimento, que faz essa conexão e traz essa expertise ali de acelerar as empresas. Só então, fazem conectar, né, cara? Eles conectam os dois lados, ajudam a identificar empresas legais, ajudam a identificar players de mídias legais para fazer essa conexão, e eles acabam tendo essa aceleração super grande. Então, fundos de investimento normalmente são pessoas com poucas pessoas no time, tá? Os grandes fundos do mundo tem pouquíssima gente no time, muito por isso também, né? Tem muita essa conexão dos dois lados. Verdade. Então, trazendo esse benchmarking do que a gente estudou, tem 30 players no mundo que fazem isso. Normalmente são players que individualmente ou são muito relevantes na região e criam o seu próprio veículo de investimento, que é o caso da Globo aqui no Brasil, há 5 anos atrás, mas a Televisa no México, que também é parecida com a Globo, lá no México também fez a mesma coisa, criou o próprio veículo dela. A Times of India, que é vamos colocar assim, a Globo lá da Índia, fez mais de 1000 deals de mídia por equity, também trazendo empresas de fora da Índia para dentro da Índia, para assim, venha para dentro da Índia, eu te suporto em termos do crescimento, porque eu vou te divulgar. Você tem a Channel 4 na Inglaterra, então você tem vários players que vêm fazendo isso de maneira muito bem feita, mas o nosso player, a gente não é um player de mídia. A gente é um venture capital. Perfeito. A gente é realmente um fundo que ajuda empresas a investir. O que a gente viu de oportunidade é muito mais parecido com o Aggregate Media e com o German Media Pool, que não são players de mídia, mas que tem sociedade com players de mídia para trazer negociações legais para eles investirem a própria mídia. E os deals normalmente são feitos com 2, 3, 4 players de mídia ao mesmo tempo, para acelerar o crescimento de uma única empresa. Perfeito. E vocês também fazem parte do board ali de gestão de marketing também dessa turma? Porque assim, não é só fazer a conexão. Perfeito. Né? Vocês também participam. Eu brinco muito que fazer mídia por equity, que é o modelo de negócio e esse meio de pagamento, ele é muito mais parecido com fazer marketing do que fazer investimento em si. Porque se você não entende de marketing, fazer mídia por equity é ruim. Eu vou te dar um exemplo super claro em relação a isso. Eu estava conversando com uma startup esses dias e a startup chegou assim para mim, ela tá vindo da Inglaterra para o Brasil, então ela começando a entender Brasil, e ela falou: olha, eu tô fazendo um deal de mídia por equity. Aí eu falei: pô, que legal, cara. Com quem que você tá fazendo? Eu tô fazendo com o player X. Eu falei: pô, super legal. Qual é o valor da negociação de mídia por equity? Tô fazendo um valor de negociação de R$500 mil em mídia por equity. E aí eu perguntei para ele: e o que você está recebendo de mídia? Aí ele falou: vou receber rádio, R$500 mil em rádio. Aí eu perguntei: você faz algum outro tipo de investimento fora rádio? Aí ele falou: não. Aí eu falei: se você tivesse dinheiro, você faria rádio? Ele: hipótese nenhuma. Aí eu falei: então por que você está fazendo rádio? Aí ele falou: cara, meu valuation é tão mais alto do que esses R$500 mil que eu prefiro testar pequenininho. Aí eu falei: cara, não adianta nem testar, então vai dar errado. Porque você não tem a estratégia de marketing por trás para saber o que você está fazendo, se aquilo vai trazer resultado positivo ou não. Se você não tem, talvez, investimento em Google e Meta, que é uma perspectiva de fundo de funil primeiro,
Não adianta você fazer uma perspectiva de topo de funil em uma região. Ah, olha que loucura, eu perguntei. Você tem operação na região que você vai fazer rádio? Ele falou, não tem operação na região que eu vou fazer rádio. Eu falei, cara, não vai trazer resultado nenhum, assim. E era o CEO da empresa. E ele falou, você tem alguém de marketing na tua empresa? Ele falou, cara, não. Todos nós somos de produto. Então, quando você pergunta se a gente vira board de marketing, essa talvez seja um dos maiores benefícios. Quem criou a empresa, basicamente, sou eu. E o Renato Mendes. Quem é o Renato Mendes? O Renato Mendes foi o CMO da Netshoes durante muitos anos, desde que era uma loja física até quase o pré-IPO deles ali. Então ele tem muita experiência nesse lado de growth market, eu tenho muito mais experiência nesse lado de business, de financial market, e a gente junta essas duas coisas. Mas o que a gente viu é, as startups muitas das vezes não sabem o que tem que ser feito. Então, a gente acaba investindo na empresa e virando board de marketing deles para ajudar nesse investimento e saber com que o tipo de investimento que eles estão fazendo realmente vão trazer algum tipo de resultado positivo ou não, através do nosso conhecimento. Perfeito. E eu imagino que também, assim, qual é o estágio, né, de investimento? Assim, o startup que está naquela fase inicial, já é aquela que já está ali no Série A, no Série B, qual é o estágio de foco de vocês? Perfeito. O que a gente aprendeu, tá? Foi uma coisa que a gente aprendeu com a jornada, na verdade. No início, todas as operações que eu tinha feito de Media por Equity antes de ter criado a For Equity foram no estágio inicial. E aí eu via que o empreendedor cedia muito da participação da empresa dele para... Diluía demais, diluía demais. E ele ainda estava em estágio de market fit, assim, de entender se o produto era aquele, se não era, como era o horizonte de crescimento. Então ele acabava fazendo uma coisa meio um tiro no escuro, assim. Ele não sabia que ele estava fazendo direito, mas parecia ser legal para fazer. O que a gente aprendeu? O estágio ideal de se fazer mídia por equity é entre o Série A e o Série E. Por que entre o Série A e o Série E? Antes do Série A, você ainda está em Product Market Fit. Você não vai fazer um big investimento em growth para trazer crescimento, porque você nem sabe qual é o seu growth ainda, nem sabe direito qual é o teu produto. Então, ali, se a gente pegar as máximas do mercado de Venture Capital, empresas até mais ou menos um Série A têm um valuation próximo ali de 50 milhões de reais, 70 milhões de reais. Para se ter um valuation desse, você vai ter uma diluição muito grande para uma coisa que não vai te trazer resultado no curto prazo. Então, a melhor forma ali é você efetivamente investir em Google e Meta, que é a forma mais barata de você testar, rápido, né, testar seu market fit e ver se está fazendo sentido. Pô, quero fazer mídia por equity no early stage. O que a gente normalmente faz? Normalmente a gente negava o deal. Falava, olha, não vale a pena. O nosso deal mínimo é um cheque de 5 a 30 milhões de reais. Perfeito. Se eu te desse 30 milhões de reais para uma empresa que vale 50, eu peguei tua empresa inteira. Não vai fazer sentido. Então o que a gente começou a fazer? A gente criou um segundo produto na For Equity, que é uma mentoria, que é um board de marketing de CMO as a service. Legal. Muito no sentido, a gente pegou 15 CMOs do mercado, CMO da Madeira Madeira, CMO da L'Oréal, CMO do Grupo Casino, CMO do mercado Bitcoin, CMO da Domino, enfim, uma galera super sênior de mercado. Eles dedicaram pra gente como For Equity, eles viraram mentores e eles mentoram essas startups early stage. Então, ao invés de negar esse deal de empresas antes do Série A, a gente criou esse produto de mentoria de marketing que a gente não cobra financeiramente, a gente cobra como se fosse um funcionário dele. Você vai me ceder de 0,5% a 2% da sua empresa, com um cliff de 3 meses e um vesting de 1 ano. A gente vai te mentorar durante todo esse período, fazendo sentido para você uma diluição super pequena. Você vai trazer conhecimento de pessoas muito sêniores que podem mudar efetivamente seu business. Você não vai precisar contratar muita gente sênior de marketing, talvez mais operacional sim, mas sênior não tanto, porque a gente consegue suprir essa necessidade. Perfeito. E isso ajuda a gente a entender que startups são mais legais para chegar ali num Série A e aí sim fazer um deal de mídia por equity de 5 a mais ou menos 30 milhões para acelerar o crescimento dela. Então, esse é o ponto ideal. Aí eu vou te dar um exemplo pragmático por que esse é o ponto ideal e nem depois desse ponto é tão interessante assim. A Anitta fez um deal de mídia por equity com o Nubank, tá? Então, puta, foi super legal, ela virou board de Nubank, foi incrível, uma divulgação super legal. Só que foi no pós-IPO ali, vamos colocar assim. O spread de crescimento do Nubank já não é tão maior. Foi pós-IPO, então vamos supor que o deal foi de 30 milhões de reais. A Anitta não vai virar esses 30 milhões de reais, virarem 60 milhões de reais no pós-IPO. Até talvez aconteça no longo prazo e etc, mas é uma duplicada de tamanho, no máximo ali o que vai acontecer. Só que era mais fácil a Anitta ter recebido em dinheiro, entendeu? Porque no final, mídia por equity ali é uma forma de pagamento que não é tão vantajosa para nenhum dos dois lados. Ela não vai crescer tanto,
porque ela não está recebendo um equity que vai explodir. E do outro lado, ele já tem capital para pagar. Então, puta, de repente, se ele pagasse em cash, talvez sairia até mais barato. Mais barato, do que pagar em mídia por equity. Verdade. Aí a gente foi pegar as informações para trás. O Nubank, ele fez o Série C deles em 2016. O Série C do Nubank, o Nubank foi avaliado em 500 milhões de dólares. Já era uma baita empresa. Já era uma empresa incrível, Série C, bem estruturada. Se a Anitta tivesse feito com o Nubank, no Série C dela, 5 milhões de reais em mídia por equity, a Anitta teria hoje, no IPO, 245 milhões de reais. Caramba. Então, assim, esse é o crescimento que ela teria. Então, por que fazer um Série A até um Série E? Porque o teu valuation é alto, como o exemplo dos 500 milhões de dólares, que era o valuation do Nubank no Série C, e, 5 milhões de reais com valuation de 500 milhões de dólares, putz, esse negócio não vai dar nem 0,1%. Vai ser muito pequenininho. Não tem problema, bota aqui a Anitta pra dentro, entrega a mídia, vai ser incrível, vai ser uma explosão. Só que pra Anitta, ela vai receber de 5 para 245. E essa é que faz a diferença. Então, o nível de engajamento, o nível de tudo que acontece com a possibilidade de crescimento, ele é muito maior nesse estágio e é benéfico por um lado, porque o valuation é muito alto e uma diluição pequena, e do outro lado tem um benefício muito grande porque ainda tem todo esse crescimento. Então, esses são os estágios ideais para a mídia por equity, de Série A até Série E. Após isso, paga em cash. Antes disso, não faça. O ideal é que você realmente faça o teste do produto. E se quiser entender de marketing um pouquinho mais, a gente tem um produto do CMO as a Service, nesse modelo de Advisory Board, que a gente pega de 0,5% a 2% da tua empresa para te mentorar durante um ano. Perfeito. E o foco de vocês também, Felipe, são as startups B2C, né? Perfeito. Porque são startups que efetivamente precisam ter um investimento muito maior, né, em mídia, em marketing. Né? Então, esse já foi, quando o negócio surgiu, o foco já foi startup B2C, né? Foi, mas muito por uma questão... eu acabei tendo o privilégio, como eu falei, de estar no B2C e estar no B2B. Os orçamentos em marketing são completamente diferentes. Para uma empresa B2C, o nível de orçamento de marketing dela é extremamente grande. Então, na maioria das empresas, você pode pegar qualquer empresa que está fazendo grandes investimentos em marketing. Hoje, o mercado de marketing no Brasil é um mercado de mais ou menos 50 bi. Tá? Desses 50 bi, você pega 30 empresas, essas informações estão no Cantar. Você fala de marketing ou de compra de mídia? Tudo, na verdade. Tudo. Porque a compra de mídia é parte do marketing. Assim, se você pegar normalmente 60% de um orçamento de marketing de uma empresa acaba indo para mídia, 20% a 30% acaba indo para produção, 10% acaba indo para time. Então, mais ou menos é essa lógica de qualquer empresa que acaba pegando. E esses 10% de time pode ser time terceirizado, contratação de alguém que vai prestar serviço, ou time interno que acaba ali tendo. Então, todas as empresas que eu já passei, todas elas seguem esse mesmo padrão. Então, quando a gente olha a perspectiva de marketing dentro desses 50 bi, existem 30 empresas que representam 70% do orçamento total de marketing do Brasil. Então, quando você olha, são as mesmas 30 empresas sempre, e todas elas são B2C. Então, é bem mais difícil você ter uma empresa B2B que investe em marketing. Muito porque, eu até brinco que marketing em empresa B2B deveria ser trocado o nome para área de relacionamento. Concordo. Porque é muito mais sobre criar relacionamento e suportar o time comercial em ter bons relacionamentos, regras de relacionamento e tudo mais, do que sobre comunicação. Comunicação não vai mudar a vida de uma empresa B2B. Talvez credibilidade mude. E aí fazer PR, fazer conteúdo, fazer canal de relacionamento, fazer outras coisas, aí sim muda. Então, a dinâmica é, farmacêutica. A farmacêutica investe pra caramba, em geral, em marketing. Mas ela tem os dois lados, concorda? Ela tem o lado de investir em marketing para fazer o pool, de puxar a gente querendo o produto, mas ela tem um investimento talvez ainda maior num lado mais B2B de relacionamento com as farmacêuticas, está dentro do canal de distribuição, relacionamento com os médicos, eventos, entre outras coisas, para fazer esse negócio. Então, a dinâmica é muito difícil. Por que a gente começou pelo B2C? Porque no mundo, todas as empresas que acabam investindo em marketing são empresas B2C. E olha que engraçado, o mercado de Venture Capital investe no Brasil, vamos pegar números de 2021, porque os números atuais estão muito ruins, assim. Números de 2021.
52 bilhões de reais sendo investidos em startups aqui no Brasil, de diferentes meios. Health techs, fintechs, e-commerce, um monte de coisa. Né, cara? Uma chuva, foi muito grande. Só que para mais ou menos 1.100 startups, tá? Dessas 1.100 startups, quando você vai olhar, 80% delas são B2B, só 20 são B2C. Então tem menos dinheiro para startup B2C crescer no Brasil. É muito mais fácil você ser uma startup B2B e levantar dinheiro. Só que a loucura é, quando você vai ver os unicórnios brasileiros, tem 25 mais ou menos aqui no Brasil, metade é B2C, metade é B2B. Então quer dizer que no início não tem tanto funding assim para startup B2C, mas as que viram um unicórnio são B2C. Que doideira, né, cara? É doideira. Por quê? É meio louco isso, mas é pragmático, O B2B, você não cresce a ponto de valer 1 bilhão. Talvez você vai valer 200 milhões e alguém vai te comprar. Algum player grande vai acabar te consolidando e comprando e ele vai valer 1 bilhão, não você. Verdade. Então você acaba tendo um early exit. No B2C, não existe isso. Ou você é grande para ser comprado por alguém, ou você vai ser um business pequenininho e vai ser o resto da vida um business pequenininho. E é super capital intensivo em marketing. A gente chega em 40%, 50% do investimento de uma empresa B2C em crescimento ser marketing. Esse era um outro ponto que eu ia te perguntar, né? Esse percentual elevadíssimo que as startups B2C têm de investimento em marketing, né? Porém, é meio que um contrassenso, porque investem muito em marketing, porém tem muito pouca profissionalização, né? Ou seja, startups B2C não tem CMOs, né? Sim. Então, assim, como você falou, são pessoas de produto. E os caras não têm, às vezes, não sabem nem o que fazer com aquele dinheiro. Essa que é a verdade, né, cara? Então, acho que tem esse gap também aí, né? De falta de profissionalização aí, né? Um pouco de metodologia, assim. A gente tem 3 linhas, normalmente, de crescimento de startups e empresas em geral. O Product-led growth, que é vou crescer baseado no meu produto, funciona muito para empresas B2B, onde o produto se vende meio que sozinho. Então, eu tenho um SaaS B2B, que é um Software as a Service. O produto vai se vender. O NPS do produto faz fazer muita diferença. Então, um cara usa, recomenda para o outro, aí usa. Você não vai fazer marketing, você vai fazer melhoria no teu produto, porque o produto é o que vai fazer a diferença. Perfeito. Então, na maioria das empresas B2B, SaaS é uma lógica de Product-led growth, que o produto ele vai se vender sozinho, porque normalmente é uma tecnologia muito específica, muito crescimento, você vai crescer. Legal. A segunda delas é o Sales-led growth, que funciona também muito para empresas B2B que não são baseadas tão fortemente em produto. Então, o produto não consegue se vender sozinho, o seu go-to-marketing vai ser montar um time de sales muito forte para estar na rua, vendendo, e estando em canal de vendas e fazendo tudo. Isso acontece muito, por exemplo, vou dar o exemplo da Stone. Se a maquininha só existisse, ela não teria 1,5 milhão de clientes. Eles têm um time de vendas na rua, com 3 mil vendedores na rua, que se chamam agentes, com polos de venda e atendimento por todas as regiões do país, atendendo cada um deles 20 pontos de vendas por dia para vender a maquininha. Eles são 100% Sales-led growth. A Ambev, por incrível que pareça, é mais Sales-led growth do que Product-led growth ou que Marketing-led growth. Porque a Ambev também é muito forte. Muito forte em sales. De visitação, distribuição, comercial. Quando você pega a Unilever da vida, ela é muito mais marketing-led growth do que sales-led growth. Então, são os 3 modelos. Marketing-led growth, sales-led growth e product-led growth. Product-led growth é o produto, ele meio que se vende sozinho. Porque a forma de distribuição é através do próprio produto. Sales-led growth, equipe comercial na rua, vendendo e fazendo batalhão de vendedor para fazer o negócio acontecer. E marketing-led growth é batalhão de marketing para vender loucamente, etc. Porque não adianta você bater na porta de uma rede de farmácias e forçar a venda. Se não tiver na televisão, se não tiver em outras coisas, ele não vai abrir espaço no facing de loja para fazer aceleração. Não tem sellout. Então, precisa muita força de sellout. O que acontece muitas das vezes com as startups? Ela nem sabe o que ela está fazendo desses 3 modelos. Porque no início ela está aprendendo o que ela vai fazer. Qual é o product market fit? Eu estou focando em produto, estou focando em sales, estou focando em marketing, o que eu vou fazer? Na maioria das vezes ela testa várias coisas e quando ela acerta esse modelo, é pós-série A. E aí no pós-série A, ou ela é sales-led growth, ou ela é product-led growth, ou ela é market-led growth.
e a gente sabe muito bem quem ajudar. A gente consegue ajudar muito bem em Market-Led Growth, porque a gente consegue trabalhar junto com eles para ter esse crescimento. Então, a maioria das empresas não tem CMO porque o Product-Led Growth e o Sales-Led Growth não precisa de um CMO tão forte. Porque ele não tem nem orçamento para trabalhar. Muitas das vezes E é caro, um profissional caro, né? É um profissional caro que não vai ter ferramenta para trabalhar e no final das contas ele não faz tanta diferença assim dentro da empresa. O produto faz mais, o time comercial faz mais, entre outras coisas. Verdade. Ele ajuda pra caramba no longo prazo, na constituição de cultura, na construção de brand, na construção de diferenciação, mas não é tão relevante no curto prazo quanto a venda do próprio mês que o time de sales acaba fazendo, ou o NPS de produto, ou a evolução do time de customer service que o produto está fazendo. Então, a dinâmica ela é muito diferente. Então, aprender qual é o teu modelo de negócio, o modelo de crescimento, ele é muito importante nesse lado antes de você fazer contratações. Perfeito. E tem um outro ponto aí, né? A gente está vivendo um ano de escassez de investimentos aí, né? As startups estão sofrendo muito, quem captou, quem ainda tem dinheiro, segure aí e administre bem. E eu vejo que o negócio de vocês, né, da Foract, chega em um momento bem interessante, né? Porque, porra, startup B2B precisa de quê? Precisa de mídia, porra, crescimento, né? Porra, awareness. Então, assim, eu acho que é um capital que eles podem ter um acesso, vamos dizer assim, relativamente mais rápido, né? Sim. Do que e acabar driblando um pouco essa escassez de mercado, né? Então vocês devem estar nadando aí esse mar aí, né? E esse tá num ponto perfeito, assim. A gente tá talvez no melhor momento para ter criado o Foract, porque é um momento onde o estágio de mercado está muito decrescente de todos os venture capitals, mas uma coisa interessante é que B2C não tem investimento de venture capital. Então ele nunca teve investimento. A única possibilidade do B2C ter investimento é ou ele criou uma empresa caixa positivo, que ele vai pegar o próprio caixa para fazer investimento, ou ele vai tomar dívida no banco. E aí ele vai pegar a dívida no banco para manter a própria operação, ou vai ter algum amigo, família, private equity, ou alguém que acredita na tese dele, um family office, qualquer coisa em si, que vai dar o capital, vai pegar uma grande parte da empresa para ele e você vai fazer o crescimento. Não é muito tradicional uma empresa B2C ter capital. Então, é muito bom pra gente, porque as empresas que são no mercado de venture capital estão sem capital, tão fácil assim. Isso nos auxilia muito, mas é contraintuitivo, porque ter capital não quer dizer que você está fazendo bons investimentos. Então, ter o conhecimento de marketing é muito importante em qualquer estágio de evolução da sociedade, vamos colocar assim, no lado de marketing. Então, meio que não nos substitui nunca. A coisa que a gente ainda está... A gente é uma startup ainda, né? Então a gente está acertando o nosso modelo de negócio, está identificando qual é a melhor product market fit do nosso produto, seja ele de media por equity, seja ele de board de marketing. A gente estudou muito, então a gente já tem bastante conhecimento ali do lado, mas operacionalmente... A gente fez 3 deals até agora e está aprendendo com esse modelo, vendo o que está funcionando, mas o que dá um cheiro muito interessante é que no pipeline de startups tem mais de 15 startups, as melhores do Brasil, tá? Se eu falasse o nome aqui, eu não posso falar, mas se eu falasse o nome, falando, caramba, meu Deus do céu, como é que vocês estão conseguindo ter acesso a esse tipo de empresa? Até nos impressionou também. Então, assim, realmente está sendo muito legal, porque hoje a gente já tem 3 startups muito incríveis. Uma delas é o Quinto Andar, que chama muita atenção e falam, caramba, vocês estão investindo no Quinto Andar. Realmente é muito legal. E ela é uma série E. É o finalzinho daquela curva. Caramba. Então, assim, ela é realmente no finalzinho da curva. A gente tem a Asus, que é uma de Insurtech, que é de seguro de vida. A Asus também está com vocês? A Asus está com a gente, então a gente está investindo na Asus. É uma no iniciozinho da curva, né? Então, a Neo é um dos parceiros de vocês, né? A Neo é? É um dos nossos parceiros. É um dos parceiros, né? Então, assim, a dinâmica ali é no início, quando a gente olha... Já tem uma Asus, então, como investimento, um pessoal super legal, série A também no iniciozinho, e a Brainlovers. E a gente tem outras tantas que a gente olha, caramba, muito legal. Então, mas essas 3 acreditaram na gente, assim, provocaram, estamos testando com eles coisas legais, aprendendo muito dentro da operação, e está sendo muito legal. É como você falou, né, assim, em relação ao estágio de investimento da startup, né, série A, série E, já são startups que já estão relativamente um pouco mais maduras, né? Perfeito. Já encontraram ali o seu PMF ali, já estão faturando, então já não tá naquele nível de desespero. Perfeito. Vamos dizer assim, tipo, cara, eu preciso faturar, não, já tá com
já está pensando em um nível de consciência de marca, né? De brand awareness, né? Já está em uma outra pegada e é exatamente isso aí que vocês buscam. Né? E normalmente ela já saturou investimento no fundo de funil. No fundo de funil. Porque normalmente ela satura, né, satura. Cara? É isso que eu Tem pessoas que não acham que não satura, mas saturam, né? As pessoas acham que investir R$1.000, investir R$1 milhão, investir 10 milhões, investir 100 milhões é a mesma coisa de investir no fundo de funil. E aí não é. Eu brinco muito, assim, o que é fundo de funil, o que é topo de funil para quem não é de marketing e dá uma tangibilizada. Fundo de funil é, na ocasião de compra, você influenciar aquela compra. Topo de funil é você trazer conhecimento do que é aquele produto para influenciar a ocasião. E a maneira mais fácil de traduzir isso vamos fazer uma chargezinha aqui. Quem quiser depois pesquisar e é marqueteiro, é e-marketeers, que é uma charge super legal. O rapaz sai da casa dele e vê um outdoor do tênis da Nike. Puta, super legal, ele olha. Ele entra no ônibus. Aí ele vê dentro do ônibus um rapaz com um tênis da Nike, que ele viu. Ele falou, porra, legal, esse negócio aqui já tô vendo. Aí ele sai de lá, ele tá dentro do trabalho dele, vai almoçar, ele vê na televisão, de onde ele tá almoçando, uma propaganda do tênis da Nike que ele viu. Ele volta pro trabalho dele, no dia seguinte tem um colega dele com o mesmo tênis da Nike. E aí ele volta para casa, o Google coloca o tênis da Nike num anúncio para ele comprar dentro da Netshoes por R$399, ele clica e compra o tênis da Nike. O fundo de funil é o Google fazendo banner para ele vender. Leva o crédito, né? Ele leva 100% do crédito e o restante não consegue atribuir modelo porque não tem como atribuir modelo. Não tem. Então, assim, é difícil, porque o fundo de funil você atribui modelo perfeitamente. O topo de funil você não consegue atribuir modelo perfeitamente, mas será que o rapaz tivesse comprado o tênis da Nike, se ele não tivesse tido o impacto de todo o restante? Você não tem como saber. E é realmente muito difícil de ter. Então, eu brinco que investir no fundo de funil é muito legal. Porque você realmente consegue traquear tudo e fica perfeito. Só que assim, investir R$1.000 e investir 100 milhões de reais no fundo de funil é completamente diferente. Vou te trazer o exemplo da Ambev. A Ambev é uma empresa de 1 bi de orçamento de marketing. O fundo de funil da Ambev é pegar ponta de gôndola no Pão de Açúcar, no Mambo, no Carrefour, em todas as empresas que realmente são varejistas e que vendem um produto. Ponta de gôndola, é trade marketing, né? Material de trade marketing e tudo mais. Se ela pegasse esse 1 bi e só investisse em fundo de funil, tinha quantidade de ponta de gôndola, trade marketing, wobbler suficiente para ela comprar com 1 bi. Eu acho que ela ia se auto-bidar ali tanto que esse negócio ia ficar com preço mais caro, todo mundo ia querer vender mais caro porque, enfim, tá todo mundo querendo comprar. Isso é saturação. Saturação, verdade. Não adianta ela pegar todo o investimento dela e colocar no fundo de funil, que é o fundo. Ela precisa estar na Lollapalooza, ela precisa fazer um influenciador, ela precisa estar na TV, ela precisa estar no Google e Meta, ela precisa estar em outros canais de comunicação que vão influenciar o consumidor no momento da compra, que o trade marketing sim tem o papel de fundo de funil, mas com um percentual menor, que vai fazer essa colocação. Então, essa saturação, a gente tem algumas ferramentas que acabam rodando saturação de investimento de fundo de funil para startups. Ali normalmente, ela começa a ocorrer próximo de 6 milhões de investimento em fundo de funil, dependendo do seu investimento em marketing. Então, até mais ou menos uns 6 milhões de investimento no fundo de funil, talvez não faça sentido você fazer nenhum outro tipo de investimento. Entendi. E aí, até a brincadeira, eu esses dias fiz um post, a Virgínia Fonseca, que é uma influenciadora super grande, etc., ela tá bombando com uma marca chamada WePink, que é junto com uma outra empresa. Eles faturaram, informações que a Forbes acabou divulgando há uns dias atrás, quase 400 milhões de reais em um período de 2 anos. Aí eu falei, caramba, cara, será que a Virgínia tá vendendo isso tudo sozinha? Será que a imagem dela realmente está fazendo isso tudo sozinho? E eu fui a cair para dentro de alguns números para entender. Olha a loucura, tá? Todo mundo acha que é a Virgínia, concorda? Que tá vendendo pra caramba. Não é só a Virgínia. Eu até fiz um post de brincadeira, não é só um rostinho bonito, é muito mais do que isso. Eles conseguiram fazer um nível de investimento em fundo de funil e topo de funil tão alto que eles estão rodando 230 anúncios mensais de Google e Meta. Caramba, 130 no perfil da WePink, 100 no perfil da Virgínia para fazer venda de produto de fundo de funil ali dentro. Eles estão investindo mais do que a L'Oréal. Então, assim, não é um negócio que é só o rostinho bonito fazendo a venda. Tem uma estratégia de investimento muito grande para se ter 400 milhões de faturamento. Então, não é só sobre
vou pegar uma celebridade, vou colocar lá dentro do meu business, vou faturar 400 milhões. Não é. Vai ver também quanto é que já investiu aí, né? É. Vou fazer essa conta aí. Então, assim, eu até pego o meu exemplo com o Caio Castro e a Key Design. O Caio Castro e a Key Design. O Caio Castro foi super incrível para a Key Design. Só que a Key Design investia quase 500 mil reais por mês em mídia de fundo de funil para vender mais. Caramba. Então, assim, é realmente um investimento muito grande para se fazer e trazer realmente o crescimento da empresa. Não é uma coisa que acontece simplesmente porque você organicamente vai trazer alguém e vai mudar o patamar. Mas melhora muito taxa de conversão, melhora muito bounce rate, melhora muito outras coisas que sem essa celebridade e figura de awareness, né, vamos colocar em cima, você nunca conseguiria sozinho. Então, saber essas informações, elas são super importantes. E a gente vê, por exemplo, falando de pandemia, onde o digital explodiu, né, as marcas migraram muito, né, para as plataformas. Hoje, no nosso dia a dia, por exemplo, na Saúde TV, a gente vê muito isso, né, marcas que elevaram seu budget ali para o digital e que agora, desde o ano passado, a gente começou a ver esse movimento, né, de volta de muitas marcas para mídias de topo de funil. Perfeito. Branded content, ou seja, trabalho de consciência de marca, porque chega o nível, é o que você falou, satura, cara. Satura. E aí, a marca precisa pensar na jornada de compra do cliente, é o que você citou aí. Cara, não é só, o cara não vai comprar só porque ele viu o anúncio, cara, você tem que ter uma jornada, o cara tem que estar na TV, ele tem que estar em mídia aeroportuária, ele tem que estar em TV aberta, ele tem que estar no out of home, ele tem que estar... Eu acho que é isso, é a junção de todas as mídias que fazem sentido para o negócio, né? Perfeito. E aí, pegando esse gancho aqui, qual é o perfil dos parceiros, né, dos players de mídia que vocês têm hoje dentro do fundo? Perfeito, isso é uma rádio, informação muito legal. out of home, como é que funciona isso aí? O que a gente viu, tá? A gente, num primeiro momento, quando a gente criou o fundo, a gente achou, caramba, todo mundo vai querer ir para TV. Todas as startups que a gente vai bater na porta, vai falar, a primeira coisa que eu quero é ir pra TV. E não foi bem assim, tá? Foi bem engraçado até assim, até essa informação que você trouxe das pessoas terem migrado muito pro digital, a TV muitas das vezes virou o patinho feio. Verdade. E aí depois está voltando agora uma equalização de mercado muito mais legal. Então o que a gente aprendeu, tá? Marketing não é sobre... Lembra a chargezinha que eu fiz do e-marketeers lá no tênis da Nike? Sim. É sobre a TV, é sobre o rádio, é sobre o outdoor, é sobre influenciadores, que é a pessoa que está te influenciando, é sobre Google e Meta. Então, o que a gente aprende em fundamentos de marketing é sobre marketing mix model, que é mix de marketing para atingir na jornada do consumidor em diferentes pontos de contato. Perfeito. Traduzindo de maneira português muito simples, é investir aonde está a atenção do consumidor. É isso. Você identifica o teu consumidor, parte desse consumidor vai estar em um momento assistindo TV, vendo o Instagram, estando no Google, influenciando alguém através de um influenciador. Vai estar numa sala de espera. Uma sala de espera. Ele vai estar realmente no mix. Então, estar dentro desse mix é extremamente importante. Perfeito. Escolher um único é escolher parte da atenção. Falar, olha, eu só quero ter essa atenção aqui nesse momento e aí vai. É interessante? É interessante quando você tem pouco orçamento. Se você tem um pouquinho também mais... É muito risco, né, cara? É muito risco. Você tá pegando todos os seus ovos e colocando numa única cesta, de repente aquela cesta não performa, vai ser ruim. Então, é um pouco desse mix que é importante ter, esse mix. E uma coisa muito importante sobre marketing, que muita gente negligencia, não é simplesmente pegar uma única vez e fazer... Não, eu vou pegar aqui um dinheirinho, vou fazer 30 dias de campanha. Constância, cara. 60 dias. Não vai acontecer. Se é uma pessoa de marketing, já tem isso, tem um canal de mídia... não vai trazer o mesmo resultado do que ele pegar 6 meses, do que ele pegar 12 meses. Então, a palavra é sobre tempo. Perfeito. É sobre consistência. Perfeito. Quanto uma coisa consistente feita errada, talvez dê certo. Uma coisa não consistente feita certa, talvez dê errado. Então, é melhor você errar de maneira consistente, porque mesmo errando, talvez você acerte, do que você tentar acertar de maneira não consistente. Isso é muito contra-intuitivo, assim. É melhor você pegar o teu orçamento e fazer uma campanha de 6, 12 meses, mesmo que você erre, você vai trazer mais resultado do que se você tivesse acertado numa campanha de 30 dias. Perfeito. Porque a campanha de 30 dias é voo de galinha. Realmente não vai acontecer absolutamente nada. Podem ter acontecido outros fatores dentro ali do modelo que não vai mudar muito. Então, o ponto principal é sobre consistência e tempo. Erre
mas erre de uma maneira consistente, que realmente vai te trazer muito mais resultado em marketing. Perfeito. E aí imagina que você devem ter diversos perfis de mídia ali, né? Rádio, a gente tem todos, TV, até tem todos, né? Influenciadores, a gente tem influenciadores, a gente tem rádio, a gente tem out of home, a gente tem TV aberta, TV fechada, portais, canais de programática, a gente tem todo tipo de mídia dentro. E só para eu entender um pouco essa negociação de vocês com um veículo, né? Legal. Então vocês, né, geralmente identificam ali um veículo e apresentam um modelo de negócio, e eu imagino também que vocês trabalham no calhau, né, cara? Desses veículos, né? Então, o calhau é uma coisa até que eu não conhecia, tá? Pra te falar a verdade. Porque calhau, ele foi usado de maneira muito depreciativa, como, vamos colocar assim, um inventário das 3 horas da manhã, que tem um preço muito barato e que ninguém compra. Calhau é o inventário das 3 horas da manhã. E realmente ninguém compra o inventário das 3 horas da manhã. Não, só se você realmente tiver. Só que esse inventário das 3 horas da manhã, ele não tem o mesmo preço do que o inventário no horário nobre. Então, a precificação de um já vai ser R$1.000, de outro vai ser R$600 mil. Isso já está precificado no preço. Calhau, muitas das vezes, as pessoas confundem com mídia ociosa. Calhau é diferente de mídia ociosa. Calhau é inventário barato num momento onde a atenção do consumidor é muito pequena. Mais baixo. E aí já está precificado dessa forma, é um preço muito barato. Então esse é o resumo. Só que inventário de mídia ocioso é diferente. Aí trazendo uma metáfora, é como se fosse um avião. Todo player de mídia é um avião que decola a todo momento. O que é essa analogia do avião? Quando um avião decola, se você tem cadeiras de avião de assento vazio, decolou, você não consegue mais colocar ninguém naquele assento, concorda? Então ele vai pousar em algum outro lugar, você perdeu talvez 40 assentos ali que você poderia ter monetizado. Se você tivesse vendido por R$1, era melhor do que você deixar vazio. Verdade. Então assim, esse é o ponto da... E aí o assento vazio é calhau? Cara, não, o assento vazio não é calhau. Ele é um inventário que não foi monetizado. Ele pode ter sido um inventário de uma cadeira de primeira classe que não foi vendida e que efetivamente voou. Quando você olha para mídia, é a mesma coisa. Todo mundo está vendendo atenção e tempo. Seja você num branded content, seja você num canal de vender rádio através de spot, ou num canal de TV vendendo um comercial de 30 segundos, ou um influenciador vendendo public post. Toda hora que passou, que você não monetizou aquele inventário, é simplesmente uma cadeira de um avião que voa e que você não monetizou. É isso aí. E o que a gente aprendeu? Como o mercado ele é extremamente concentrado, só tem 30 anunciantes que representam 70% do mercado, você imagina a quantidade de cadeiras de avião vazio que existem dentro do mercado de mídia. Verdade. É muito grande. Muito. Então, no final das contas, ele tem fomento para virar sócio de uma operação que vai trazer, de certa forma, né, cara? Que vai trazer novos anunciantes para ele monetizar essa cadeira de avião vazia que efetivamente ele não conseguiu vender. Perfeito, perfeito. E aí nessa negociação, por exemplo, para eu entender, entrou um veículo aqui, né? Você tem uma startup, a startup vai usar ali a mídia daquele veículo. Perfeito. Né? E vocês na verdade, metrificam não, mas vocês mensuram ali aquele valor daquela campanha, por campanha. Como vocês têm vários veículos, imagino que você deve pegar um mix para cada startup, né? Perfeito. Como é que é o nosso processo? Primeiro, a gente senta com os players de mídia para saber se eles querem virar sócios da operação e investirem em startups. Certo. Sou a Media Health, quero investir em startups de health. Quanto você quer investir em startups de health? Eu gostaria de investir R$2 milhões por ano em mídia. Quanto que vale esses R$2 milhões? Basicamente, eu vou te pedir, você provavelmente tem um Media Kit. Media Kit, proposta, inventário. Você já tem teu inventário, Sim. Você já tem teu Media Kit, você já tem tua tabela de preço, você já tem o preço que você vendeu nas últimas negociações. A gente vai fazer uma due diligence disso tudo para entender se esses R$2 milhões que você está disponibilizando para investir em startup são realmente 2 milhões. Por quê? Não pode ser a preço tabela, tem que ser a preço mercado que você realmente comercializaria. Vamos supor que deu tudo certinho, a gente analisou, você realmente está disponibilizando R$2 milhões com Media Health para investir em startups. Estamos lá com o seu mandato de 2 milhões. Aí a gente começa a buscar empresas. Identificamos uma health tech que quer usar a mídia do Media Health. Como você já virou sócio da operação e você já disponibilizou esses R$2 milhões, basicamente a gente já tem o preço da sua entrega, já tem tudo certinho. Quando a gente senta com uma startup, a gente fala, startup, quanto você quer receber de mídia? Eu gostaria de receber R$10 milhões em mídia.
topa 2 milhões de reais do Media Health? A gente volta para você e fala, olha, essa startup aqui quer pegar 2 milhões daquele disponibilidade que você colocou para dentro do fundo. Você topa prestar o serviço para essa empresa? Topo prestar o serviço, faz super sentido. Perfeito. Pega aquelas entregas que eu tinha te disponibilizado, mostra para a startup, se ela gostar, a gente faz o matchmaking desse negócio e vai. E os outros 8 milhões de reais provavelmente vão ser dos outros players de mídia, que também são sócios e que vão acelerar o crescimento da empresa. É basicamente esse o modelo. Top. Cara, modelo extremamente interessante. E simples, tá? E simples, né, cara? Pô, pra mim que sou veículo, que você falou, tem um espaço ocioso na minha rede, a gente sempre tem, não tem nenhuma rede que não tenha. Sim. Né? E é uma forma de monetização interessante. É o que eu já tinha falado para você. A gente está na verdade, criando um esqueleto, né, dentro desse projeto do Mid Health. O Mid Health, na verdade, é um projeto que foi pensado pela Saúde TV, né, que é o nosso veículo. Então, a ideia do Mid Health é o quê? Criar um ecossistema. Que é um ecossistema onde vai conversar aqui com CMOs de startups também, já conversamos com alguns aqui de health techs, né, operadoras digitais de saúde e tudo mais. E aí a gente viu um gap que é o seguinte, cara, essas pontas estão desconectadas. A gente precisa conectar essas pontas, né? Tem muito CMO que já é investidor, né, de startups, CEOs de agências também de publicidade que já são investidores de startups. A gente também já investe em algumas e a gente também é veículo de mídia. Eu falei, cara, faz total sentido a gente criar um ecossistema, porque a gente conhece um pouco esse segmento de startup de health, né? E ele falou, cara, eu acho que isso aí é interessante, né? Então aí, dentro do que vocês fazem, eu vejo total sinergia com o que a gente está pensando. Super. Mas, óbvio, a gente não tem competência, né, para ter, por exemplo, um nível técnico como o que vocês montaram. Mas isso é muito interessante. Entendeu? Muitos dos players de mídia falam assim, mas por que eu vou fazer isso com vocês e eu não faço sozinho? Pois é isso aí. Aí a minha resposta é, você pode fazer sozinho. Eu acho que você deveria, inclusive, fazer sozinho. Só que fazer sozinho independe de você também ter ajuda para buscar. Porque no final, investimento é muito mais sobre selecionar as melhores startups que vão realmente te dar o retorno. Exato. Porque muitas das vezes tem um termo chamado seleção adversa. As empresas que você recebe, que batem na sua porta, podem não ser as melhores empresas que vão sobreviver. Verdade. A forma melhor de se fazer investimento é você buscar a empresa. E aí a pergunta é, você vai montar um time interno não faz sentido, de busca de empresas para fazer investimento? Não vai. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que aí tá rolando um fit aí com a For Equity aí, com o nosso grupo, só pra gente focar nas health techs aí, cara. Por favor. A gente já fez vários projetos, né, de revenue share. Então, tipo, o cara que chega, não tem grana, mas não, a gente vai aqui no sucesso. Já fizemos várias coisas. Legal. Só que, assim... É difícil de mensurar também. Exatamente, é isso aí. É difícil de mensurar. Quando você não tem um time técnico que tá ali acompanhando, vendo o nível de crescimento, cara, e outra, você vai me perguntar, vem cá, você tem time que vai acompanhar isso lá com o parceiro? Não tenho. Sim. Então, no final das contas, é muito melhor para ele do que para mim. O melhor modelo que eu já vi na minha vida é o de revenue share, tá? É o melhor modelo. Que é o que todo mundo sairia feliz. Só que, infelizmente, você tem um problema de mensuração. É isso. Se você não for uma mídia de fundo e de funil, como é que você vai mensurar o tênis do outdoor que o rapaz que estava dentro do ônibus fez? Qual é o revenue share da Nike com esse outdoor? Ele vai querer dar para o Google, que foi onde ele clicou. Exato. Então, assim, a dinâmica é mídia de revenue share funciona para mídias de fundo de funil. Exatamente. Fora de fundo de funil... É Media for Equity. É Media for Equity, porque assim, você não conseguiria mensurar o seu impacto no curto prazo. Perfeito. Então, por você não conseguir mensurar esse impacto no curto prazo, o seu discurso é, eu prefiro virar teu sócio, que eu vou realmente acreditar no teu business e vou trazer o máximo da minha expertise para fazer esse negócio crescer, para todo mundo sair feliz. Talvez eu ganhe daqui a 10 anos. Revenue share o cara vai ganhar no mês seguinte. Isso é verdade. Mas eu prefiro ganhar daqui a 10 anos e todo mundo sair feliz. Então esse é um pouco do modelo. Cara, interessante. Eu tava vendo um estudo, né? A gente já tá caminhando pro final do papo aqui. Eu tava vendo um estudo em 2022 da AB Startup, que é a Associação Brasileira de Startups, junto com a Deloitte, falando das health techs, puxando um pouco aqui para o nosso universo, né? As health techs, elas estão em segundo lugar em volume de startups, ou seja, em volume de startups.
perdendo apenas para as EdTechs. Então, ou seja, tem um volume gigantesco, né, de Health Techs no mercado, sendo que 50% delas são B2B2C. Eu acho que também vocês têm um produto para essas startups B2B2C também. B2B2C e B2C a gente trata da mesma forma. Perfeito. Porque o playbook para você atingir o consumidor final, né? É o mesmo. Show de bola, cara. Muito bom, muito bom. Ou seja, 15% são B2C e 50%, ou seja, esse mercado de Health Tech é um mercado também gigantesco. A gente tem algumas Health Techs já aqui, mais no lado de mentoria, né, desse lado mais inicial, mas fica até o convite para todo mundo que está nos escutando, que, assim, tem muita coisa legal que a gente pode ajudar, tem muita coisa legal que vocês também podem contribuir para essas Health Techs, então tem muita coisa. Acho que Health Tech é um mercado tão grande e tão tradicional que tem tanta possibilidade de disrupção, por isso que tem uma quantidade muito grande de startups ali dentro ainda tentando ver. Eu acho que tem poucas ainda que chegaram num estágio de maturidade de virar um unicórnio da vida ou qualquer coisa em relação a isso, mas eu acho que é tempo. Eu acho que é aquele ponto do tempo ali. Começou muito antes fintech do que efetivamente health tech. As fintechs começaram a fazer isso muito antes. Então hoje você está vendo fintechs bilhão e etc. É muito grande. As health techs vão chegar lá. É tempo mesmo, porque o mercado é tão grande quanto. Eu também acho. Como é que funciona, Felipe, o modelo de remuneração de vocês? Boa. A gente tem uma remuneração realmente de fundo, tá? Igualzinho ao fundo. Então a gente cobra a lógica do 2 com 20. 2% de taxa de administração e 20% de taxa de sucesso. Vamos supor que seja R$1 milhão disponibilizado por um player de mídia para dentro do fundo. A gente vai cobrar 2% disso por ano, que daria um valor de R$20 mil. Então a gente vai cobrar R$20 mil por ano para administrar esse dinheiro. E caso esse R$1 milhão se torne, vamos supor, R$3 milhões depois de certo tempo, a gente fica com 20% do crescimento. Desse delta. Desse delta. Então o delta foi de 2 milhões, a gente vai ficar com 400 mil, vai devolver 2 milhões e 600. Pô, cara, bem bacana. Foi um modelo bem interessante, né? Parece algo óbvio, né? Mas dá trabalho, tá? Dá trabalho, assim, não é fácil, assim. O que a gente aprendeu até com a vida, assim, desse tempo é um marketplace, né? Porque a todo momento você tem que trazer empresas e a todo momento você tem que trazer players de mídia. Verdade, empresas e players, E aí o que vem primeiro? Você traz a empresa e você não tem um player de mídia. Se você trouxer a player de mídia e não tiver empresa, também morre o negócio. Verdade, então, a todo momento você tem que ficar fomentando esses dois lados e criando essas oportunidades para ambos os lados estarem se conectando. Porque no final a gente é simplesmente um fundo. Quem está investindo efetivamente são vocês, players de mídia. Verdade. Vocês tomam a decisão se vão querer entrar no investimento ou se não vão querer entrar no investimento. Vocês que entregam a mídia para dentro da player de mídia. Basicamente, o que a gente faz a gente é um veículo. Perfeito. De vocês terem acesso a um deal pipeline de startups legais que vocês não conseguiriam sozinhos. É só isso. E não só isso também, eu acho que essa carga técnica também de conhecimento, né, cara? É muito importante. É bem importante. Não adianta só conectar sem ter aí uma expertise por trás, né? Perfeito. E você já falou que já foram feitos, tem 3 investidas? Tem 3 investidas e no lado de board de marketing a gente tem 4 investidas já. Perfeito. Dessas aí você falou da Asus, Quinto Andar e Brand Lovers, que é uma plataforma como se fosse uma plataforma de micro-influenciadores. Conheço. Então, basicamente, são essas 3. E no Deal Pipeline tem, como eu falei, tem umas 15 que a gente efetivamente não pode falar, mas são empresas que, quando a gente olha, dá um calor no coração de falar alguma coisa certa a gente realmente está fazendo. Não sei ainda, porque a gente também é uma startup, né? Como eu falei. Ainda estamos ali em Product Market Fit, de entendimento qual é o nosso fit. Perfeito. Mas o que a gente olha tem um coração quentinho aqui, vamos colocar assim, que realmente esse negócio tem valor para as empresas que estão querendo estar próximas do ecossistema. E hoje, com esses players de mídia que vocês têm, a gente está falando de um fundo já com quanto de verba de mídia aí? O nosso fundo que a gente abriu um fundo com capital autorizado de 500 milhões. Hoje, assinado, né, porque a gente assina um MOU com os players de mídia, que é um Capital Commitment. De Capital Commitment, a gente está próximo ali de 100 milhões, 110 milhões de reais já assinados com players de mídia. E o lado de ainda para assinar, porque só está discutindo contrato e tudo mais, vai chegar próximo de uns 250. Então estamos falando de valores bem já significativos aí, né? Sim. Show de bola, meu irmão. Como é que você enxerga esse movimento aí e a Forex daqui a 3 anos aí? Boa. Cara, eu acho que
se a gente fizer um bom trabalho, a gente vai trazer novos anunciantes para o mercado, porque não é uma coisa... O mídia por equity é um meio de pagamento, que é um meio de teste, muitas das vezes, que a pessoa faz. Ela não vai ficar fazendo mídia por equity dando um percentual da empresa dela o resto da vida. Ela vai... Até porque ela tem um limite. Tem um limite. Então, assim, é uma forma de teste que ela consegue trazer e ir testando o que faz sentido, o que não faz, de maneira muito mais barata do que fazer via cash, na maioria das Geralmente, vezes. tempo de permanência, qual o tempo depois do investimento? Então, a gente faz o investimento e a gente tem um fundo de 10 anos, né? Então, a gente vai ficar realmente esperando o crescimento da empresa durante 10 anos. Mas o tempo de uso, normalmente, da mídia é um período de 2 anos. Então, ela usa durante 2 anos e a gente fica com mais tempo. Mas o que é o sonho, tá? Tua pergunta daqui a 3 anos. Eu acho que o mercado ele é muito concentrado. Lembra que eu falei que tem 30 players que representam 70% do mercado. Se daqui a 3 anos, 4 anos tiverem 40 players e não 30 players que representassem 70% do mercado e algum deles tivesse vindo da gente, a gente fez o nosso trabalho correto. Porra, muito bom. Porque o player de mídia ganhou dinheiro, a startup cresceu, investiu mais, todo o ecossistema cresceu e todo mundo saiu feliz dentro dessa história. Cara, muito bom, viu, velho? Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho, cara. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Você e seus sócios estão fazendo um trabalho fantástico. Conta com a gente também. Boa. Depois a gente vai estender esse papo aí, que eu acho que tem alguns projetos que a gente pode se conectar. Super legal, cara. Faz total sentido. E onde é que a turma te acha aí? Boa. Instagram, LinkedIn? Sei que você gera muito conteúdo também, né, cara? Onde é que a turma te acha aí? Boa. A grande parte do nosso conteúdo é através do próprio LinkedIn. Então, é basicamente meu nome, né? Felipe, F-E-L-I-P-E, Hatab, que é H-A-T-A-B. É o mesmo conteúdo que eu faço pro LinkedIn e pro Instagram. Então, basicamente, o conteúdo principal é no LinkedIn, mas eu tô no Instagram e no LinkedIn. E o conteúdo da For Equity é no LinkedIn da For Equity, que é For Equity, né? Que é 4 Equity, que aí você vai achar lá, que é o For Equity Media Ventures, que é o nosso fundo. Cara, show de bola, viu? Parabéns mais uma vez. Obrigado pela participação, cara, pela disponibilidade. Tá? Gente, e vocês que ficaram até agora aqui no episódio, quero agradecer a audiência de vocês. Lembrar mais uma vez, se não está inscrito no canal, tem muita gente que assiste os episódios, mas que não está inscrito ainda no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal. Vou falar mais uma vez, se inscrevam no canal. Curte o nosso conteúdo, né? Aciona lá o sininho, porque a cada episódio novo, a cada segunda-feira, 7 da manhã, você é sinalizado de um episódio novo, tá? Fica ligado aí nas nossas notificações. Segue a gente nas redes sociais, Instagram também. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo fantástico, tá? E a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau!